Vamos lá, então, tem uma reportagem bem interessante aqui do Intercept. Vamos entender aqui direitinho sobre o que barrou o PL das fake news, né? Esse pesquisador seguiu o dinheiro das Big Techs para o jornalismo e chegou a 424 veículos no Brasil. Reportagem da excelente Tatiana Dias. Brasil foi o país que mais recebeu grana das Big Techs, mostra pesquisa de Cherries Papa Evangelou. Não é boa vontade, é medo da regulação. Vamos lá. O Brasil é o segundo lugar no mundo em que as Big Techs, Google e Facebook mais injetaram dinheiro no jornalismo, atrás apenas dos Estados Unidos, país de origem das empresas. Pelo menos 424 veículos e organizações jornalísticas de todas as regiões do Brasil já receberam algum tipo de financiamento de corporações de tecnologia. Para o pesquisador Charis Papaevangelou, que estuda a influência do poder dessas empresas sobre o jornalismo, a boa vontade não é gratuita. Está relacionada às discussões sobre a regulação das plataformas. Pós-doutor pela Universidade de Amsterdã, onde pesquisa legislação, plataformas e jornalistas, Papaevangelou publicou no ano passado um estudo que disseca as estratégias de financiamento e captura das Big Techs sobre o jornalismo. Eles incluem dinheiro, muito dinheiro, mas não apenas isso. Estão envolvidos também influência e poder. Vamos lá, gente. Sua pesquisa mostrou que entre 2017 e 2022, Google e Facebook despejaram grana em mais de 6,7 mil veículos jornalísticos e entidades do setor em todo o mundo. O total investido nesses programas chega a 900 milhões de dólares, segundo declarações públicas de executivos do Google e da Meta. Mas Papaevangelou só conseguiu encontrar informações sobre 160 milhões, o que para ele destaca um problema de transparência significativo. O que motiva as Big Techs? Para Papaevangelou, que é esse pesquisador, pode haver uma correlação entre os programas de financiamento das plataformas, especialmente a intensidade deles e a possibilidade de serem aprovadas legislações que vão afetá-las. Como, por exemplo, a pesquisa cita justamente o Brasil. Por aqui, as Big Techs foram vitoriosas em barrar o PL 2630, conhecido como PL das Fake News, depois de muita campanha e lobby. O projeto, que visa aumentar a responsabilidade das plataformas sobre determinados conteúdos, foi alvo de oposição de várias entidades jornalísticas. Algumas receberam financiamento por dispositivos que ameaçavam a privacidade e a liberdade de expressão. Esses pontos mais críticos foram eliminados do texto final, mas ainda assim as Big Techs conseguiram derrubar a votação do projeto no ano passado. Assim como no caso brasileiro, essa correlação entre financiamento e interesses na regulação pôde ser vista também na Austrália, em meio a discussões sobre o News Media Bargaining Code, lei que obrigou as Big Techs a remunerarem o conteúdo jornalístico no Canadá e na França. Foi lá que tudo começou. Em 2013, o governo francês estava tentando impor o pagamento ao Google para compensar os veículos jornalísticos cujo conteúdo estava sendo indexado na busca. Correndo o risco de cair em regulação, o Google criou um fundo milionário para pagar os veículos. A partir disso, a iniciativa foi estendida para outros países. Em 2017, o Facebook também criou o seu próprio programa. Meus queridos e minhas queridas. A maior dificuldade que Papaevangelou encontrou foi matéria-prima para sua pesquisa. Não havia dados. Por isso, o pesquisador raspou os textos de divulgação, relatórios de impacto e posts que encontrou no site das empresas e seus parceiros para criar uma base de 6.773 beneficiários entre 2017 e 2022. O pesquisador argumenta que as crises financeiras recorrentes no jornalismo aumentaram a necessidade de mais financiamento externo e, ao mesmo tempo, legitimaram a intervenção das plataformas sem que houvesse uma resposta adequada de transparência e responsabilização. Como resultado, ao impacto em toda uma indústria, a sua independência e influência em processos democráticos e na governança. Os achados de Papaevangelou se somam a um artigo de 2018 em que um pesquisador e jornalista investigativo alemão, Alexander Fanta, mostrou que o Google estava moldando o jornalismo. A condição para receber financiamento da empresa, descreveu Fanta, era mostrar a inovação. Assim, o fundo incentivava determinados modelos de negócio, que na maior parte dos casos complementavam o ecossistema online do Google ou simplesmente baseados nos serviços da empresa.
Assim, Papa Evangelou mostrou também que grande parte do dinheiro não foi para veículos, mas para programas e associações intermediárias. Para o pesquisador, os dados deixam claro o esforço das Big Techs em capturar e plataformizar a indústria do jornalismo o máximo de níveis possível. Quando se fala em captura, não se fala em influência editorial, não é necessariamente o Google decidindo se uma reportagem vai ou não ao ar. É, por exemplo, a validação das plataformas como ator fundamental na indústria do jornalismo e a prevalência de veículos focados em soluções e produtos alinhados com as expectativas comerciais das empresas. Deixa eu seguir aqui. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que oferece cursos e treinamentos em parceria com o Google e o Facebook, é citada. Outro exemplo é a Internews, na Índia, que recebeu $1 milhão do Google para oferecer treinamentos e workshops sobre letramento digital. Ao Intercept Brasil, o Google afirmou que se baseia em critérios como conteúdos de qualidade, com o objetivo de fortalecer o ecossistema jornalístico. A empresa também afirmou que oferece suporte a mais de 7 mil veículos em 120 países, totalizando $300 milhões. Vale lembrar que só em 2023 o conglomerado Alphabet, dono do Google, faturou 73,79 bilhões de dólares. É um troco de pinga o que esses caras investem supostamente no jornalismo, tá, gente? É troco de pinga enquanto eles monopolizam a audiência. Sobre a correlação entre o financiamento e regulação, a empresa não comentou, já a Meta não respondeu aos questionamentos, a Abrage também não comentou. Em entrevista, Charis Papaevangelou conta como fez para seguir o dinheiro da Big Tech e o impacto da dependência crescente em veículos, especialmente no sul global, nas grandes plataformas de tecnologia. De onde veio essa ideia de pesquisar o financiamento do jornalismo por Big Techs? Durante a minha pesquisa de doutorado, eu estudei a economia política da governança das plataformas e especialmente o crescente impacto das plataformas na indústria do jornalismo. Então eu realmente quis seguir o dinheiro para entender o envolvimento financeiro das Big Techs no jornalismo. Senti que faltava um entendimento claro do quão grande era esse envolvimento e o que a falta de transparência tornava difícil se envolver nesse tópico de uma forma fundamentada. Eu me inspirei nos trabalhos jornalísticos e investigativos de Alexandre Fanta e Igor Dashwitz, que fizeram o mesmo em relação ao Google Digital News Initiative na Alemanha e na União Europeia. Mas fui um pouco mais ambicioso e graças a um fellowship no Center of Media, Tech and Democracy da McGill University, pude conduzir um estudo que deu origem ao meu artigo em que colhi dados dos programas globais da Meta e do Google, o Google News Initiative e o Meta Journalism Project, respectivamente. As plataformas em geral não são transparentes em relação aos projetos que apoiam. No Brasil, por exemplo, o Google não divulga essas informações. Quais foram, então, os principais desafios na sua pesquisa? Precisamente esse, que é o caso de todos os países para a maioria dos projetos. Nem o Google e nem a Meta têm um índice abrangente ou uma lista de todos os projetos e beneficiários. Eu tive que fazer tudo do zero, criando uma colagem de cada informação que eu encontrei. Além disso, o nível de transparência difere de um projeto para o outro nas duas empresas. Por exemplo, o maior projeto de financiamento do Google, o Journalism Emergency Relief Fund, programa de lançamento na pandemia, continha uma lista de todas as organizações de mídia que receberam pagamentos, mas não quanto cada uma recebeu. Havia alguns padrões de quantidades de dólares para cada um poderia receber, de acordo com o tamanho. Em geral, as empresas não parecem dispostas a divulgar a quantia específica. Felizmente, alguns veículos divulgam essas informações. O Canadá aprovou recentemente uma lei para obrigar as Big Techs a remunerar o jornalismo. E ficou claro o que acontece depois. Os veículos foram punidos pelas plataformas. Isso mostra o poder do lobby e um certo desdém pelo jornalismo. A sua pesquisa mostrou que as plataformas realmente bancam os veículos, mas com próprios termos e regras. Qual a diferença entre esses modelos? Mais e mais países estão considerando ou já aprovaram legislações para endereçar essa questão diretamente, como a Austrália e o Canadá, e indiretamente como a União Europeia. Em todos os casos, vimos na forma como essas leis são aplicadas a prática
permanece a critério das plataformas. Como a situação do Canadá demonstra, isso deixa os veículos, especialmente os menores, bastante vulneráveis ao poder das plataformas, podendo até ficar reféns da negociação de poder entre a Big Tech e os governos. Isso tem efeitos prejudiciais à qualidade do nosso ecossistema de informações e da democracia. As Big Techs tentam manter essa assimetria de informações que enfraquece a possibilidade de barganha dos veículos. Considere, por exemplo, o que aconteceu quando o Facebook, em retaliação à lei australiana, bloqueou os veículos de publicarem conteúdos jornalísticos no meio da pandemia, incluindo erroneamente, eles argumentaram depois, fontes governamentais e autoridades. A mesma situação aconteceu no Canadá durante as terríveis queimadas do último verão. A razão pela qual as plataformas agem assim é que regulações desse tipo não reconhecem a responsabilidade que elas tiveram em prejudicar a mídia, e elas não querem ser vistas reconhecendo essa cumplicidade. Além disso, regulações como a proposta no Canadá, muito mais do que na Austrália, delimitam certos padrões e parâmetros sobre que tipo de veículo deve ser remunerado por plataformas. Isso significa que as Big Techs devem entrar em negociações mais formais com os veículos, o que deve fortalecer a transparência. É algo que as Big Techs tentam evitar, mantendo a simetria das informações, que enfraquece a possibilidade de barganha dos veículos jornalísticos. Sair desse modelo autorregulado de plataformas financiando o jornalismo é benéfico para nivelar o campo entre elas, além de pedir que as plataformas decidam quais projetos e veículos merecem ser financiados. No entanto, essa regulação não resolve as questões mais sistêmicas que o jornalismo está enfrentando atualmente e, no fim do dia, conecta uma parte significativa do lucro dos veículos às plataformas. Como resultado, eu acredito que essas políticas econômicas, como o crédito por assinatura de veículos digitais que existe no Canadá, poderiam ajudar os veículos a retomarem a sua autonomia. Há alguma especificidade em relação aos países do sul global? Sua pesquisa mostrou que o Brasil foi o segundo país que mais recebeu financiamento para projetos jornalísticos do Google e da Meta. O que, na sua opinião, explica isso? Eu não conseguiria dar uma explicação, exceto pela conexão entre os níveis de investimento e risco de regulação e melhoria da imagem pública das plataformas. Isso também foi confirmado por mim com uma entrevista com um ex-executivo do Google's Initiative numa conversa em off, sem gravação. Poucos meses atrás publicamos um estudo com alguns colegas em que entrevistamos representantes de 13 organizações do Oriente Médio e da África que participaram de um desafio de inovação do Google. Descobrimos que os programas relacionados à inovação e checagem foram priorizados pelas plataformas e que eles servem como forma de aprovação para os veículos. Também identificamos que a quantidade de dinheiro envolvido não era o suficiente para levar a cabo esses projetos e que o Google não levava em conta as nuances encontradas nos países e nos ecossistemas em desenvolvimento, como, por exemplo, falta de conhecimento técnico ou de mão de obra. Esses programas foram concebidos com uma mentalidade pseudo-universalista que é baseada em valores brancos, ocidentais e liberais. Mais do que isso, o Google pareceu indiferente aos problemas e forneceu praticamente zero apoio à orientação aos beneficiários, resultando na descontinuidade de muitos daqueles projetos depois de um período de financiamento, que foi a maior parte dos casos, 1 ano. Em outras palavras, esses programas foram concebidos com uma mentalidade pseudo-universalista que é baseada em valores brancos, ocidentais e liberais e desconsiderou a realidade e as nuances das pessoas na maior parte do mundo. Eu não gostaria de comentar o caso brasileiro porque eu não tenho conhecimento. No entanto, fui informado por colegas brasileiros que as plataformas financiaram sites de extrema-direita que propagam desinformação. Isso apenas demonstra meu ponto anterior sobre a falta de atenção e nuances das plataformas para esses casos e países do sul global. As plataformas, na maior parte das vezes, enquadram os problemas a serem resolvidos financiando soluções de fact-checking. Muitos veículos e associações financiados pelo Google e a Meta dizem que não há interferência editorial e se mantêm independentes, mas na sua pesquisa você menciona o conceito de captura. Como é que é essa influência? Os meus argumentos sobre financiamento de intermediários é que praticamente as plataformas, por um lado, obscurantizam suas responsabilidades envolvendo mais atores no processo. Por outro, apoiam um ecossistema inteiro
em vez de apenas veículos específicos. Em outras palavras, eles aumentam a importância de si mesmas, as transformam em atores legítimos no funcionamento da indústria em geral. Isso gera benefícios para elas. O principal é a dependência significativa para os veículos editores intermediários, que por sua vez exercem pressão sobre os legisladores para não regularem as plataformas de forma que colocaria em perigo todo o ecossistema. Receber uma verba ou ter uma parceria com um desses gigantes de tecnologia dá uma espécie de selo de aprovação. Não uso o termo captura por argumentar que há uma interferência editorial dentro das redações, mas para descrever essa forma de poder mais sutil, nuançada e estrutural, que busca estabelecer as plataformas como indispensáveis para o jornalismo. Essas empresas majoritariamente financiam projetos sob o disfarce de apoiar a inovação. Isso cria certas expectativas sobre o que é inovação no jornalismo e enquadra isso como algo atingível apenas por meio de serviços e da infraestrutura criados e controlados pelas Big Techs, criando o que chamamos de dependência de caminho. Além disso, esses programas de financiamento também vêm na forma de treinar jornalistas para usar esses serviços das plataformas ou da forma de créditos de anúncios a serem usados nos serviços de publicidade do Google e da Meta. Então, estão sempre conectados para reforçar a dependência dos veículos nas plataformas. No entanto, a questão mais interessante de explorar é por que esses conglomerados de tecnologia estão financiando o jornalismo, enquanto argumentam que eles não estão lucrando significativamente com esses conteúdos. E aqui, eu acho que os meus resultados de pesquisa são úteis. Eles priorizam países que enfrentam regulação. Sempre fomos éticos e críticos em relação às estruturas e à propriedade e às questões de conflito de interesse no jornalismo, por isso deveríamos também aplicar a mesma crítica ao financiamento das Big Techs. No artigo você mencionou a influência da ideologia californiana num trabalho seminal que define o dogma liberal, capitalista e tecno-otimista que alimentou o desenvolvimento no Vale do Silício. Como é possível enxergar em veículos jornalísticos essa ideologia? Voltarei à minha resposta anterior sobre como, nesses esquemas de financiamento, as plataformas definiram os termos do que conta como inovação ou, de maneira geral, como merecedor de receber um financiamento. Por exemplo, programas fact-checking, especificamente para o conteúdo que circula nos serviços dessas empresas, estão entre os mais financiados por elas. Além disso, a maioria desses programas são para projetos específicos, o que significa que há uma desconexão entre o jornalismo voltado para o valor e o jornalismo voltado para os negócios. Em outras palavras, eles financiam soluções que são alimentadas por esse dogma do Vale do Silício chamado solucionismo, como Evgeny Morozov classifica. Indo além, até mesmo aquele esquema de financiamentos que não são específicos para projetos como o Google News Showcase, ou simplesmente os serviços oferecidos pelas plataformas como mecanismo de busca em redes sociais, estão implicitamente reforçando esse dogma neoliberal e os valores do Vale do Silício. Ao mesmo tempo, jornalistas se tornam dependentes das infraestruturas que operam usando sistemas automatizados que foram desenvolvidos para aumentar o lucro, mantendo os usuários no ecossistema das plataformas. Por fim, eu também diria, especialmente sobre as organizações menores de mídia, que receber uma verba ou ter uma parceria com um desses gigantes de tecnologia dá a elas uma espécie de selo de aprovação. As Big Techs também contrataram jornalistas e pessoas que tiveram cargos estratégicos em veículos e associações. A questão da porta giratória nessa indústria é algo que você se debruçou? A maioria dos projetos do Google e do Facebook relacionados a notícias são tocados por ex-jornalistas e executivos da indústria. É algo que eu não olhei sistematicamente, mas com o que cruzei muitas vezes na minha pesquisa. É parte da estratégia mais ampla das plataformas garantir que elas tenham acesso ao alto nível da indústria de jornalismo e adotar a linguagem usada por gente de dentro dela para parecer mais legítimo. Além disso, pessoas muitas vezes chegam com conexões extremamente importantes, o que é basicamente um aspecto de mais-valia que é capturada pelas plataformas. No entanto, estamos agora em fase de que as plataformas estão reajustando seu relacionamento com os veículos. Por exemplo, tanto o Google quanto o Meta descontinuaram muitos dos seus serviços relacionados a notícias e dissolveram seus times internos que engajavam na indústria. Isso sugere uma reavaliação do seu investimento no jornalismo, o que irá abalar partes da indústria, mas também será uma boa oportunidade para o jornalismo reavaliar a sua relação com as plataformas e recuperar a sua autonomia.
Queridos, essa matéria do Intercept é muito importante. Quem